Olá pessoal, muito bom dia! A partir de agora a gente fala sobre Plutão retrógrado. Sim, nós vamos ter o gigante para a astrologia e o anão para a astronomia andando em movimento aparente para trás do dia 27 de abril ao dia 6 de outubro. É sobre isso que a gente fala a partir de agora. Sejam muito bem-vindos ao canal, inscrevam-se, toquem no sininho para receberem as notificações. Eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Enfim, venha com a gente. Ontem foi um dia bastante agitado, tivemos a lua cheia, ainda estamos com uma lua cheia. A lua aconteceu no signo de Escorpião e o seu planeta regente, que é Plutão, no mesmo dia resolveu andar para trás. Todos os anos os planetas entram em movimentação retrógrada, alguns de maneira mais frequente, como Mercúrio, que é um planeta mais rápido, e planetas muito mais lentos, talvez o mais lento deles, Plutão entra uma vez por ano. O que significa esse caminhar aparente para trás? Ele é aparente, é ilusório. Quando a gente olha daqui, a gente tem a impressão de que ele está andando para trás, mas ele não está de fato. É uma perspectiva, digamos, ilusória, é uma impressão. No entanto, isso causa em nós efeitos psicológicos profundos, na nossa psique e em sociedade, que podem ser vistos porque o tempo todo estamos nós aqui falando de perspectivas que atravessam o macrocosmo e nos invadem no nosso microcosmo. Bom, o que a gente pode entender desse Plutão retrógrado? Ele vai estar andando para trás, Plutão está em Capricórnio no 26º grau, ele volta até o 22º, depois ele volta em movimento direto, ele segue normalmente. Esse pedacinho que vai do 26º grau ao 22º é um pedacinho interessante. Seria interessante também vocês identificarem nos seus mapas natais em que casa astrológica, por qual casa astrológica passa esse Plutão, ou se ele esbarra em algum planeta de mapa natal. Seria interessante porque é sobre aí que deve incidir os efeitos de um Plutão retrógrado. Muitas pessoas me perguntam: Aline, mas como é que eu faço para identificar, para fazer o meu mapa? Há inúmeros sites gratuitos para você fazer o seu mapa astral. Eu particularmente gosto muito do astro.com, acho que ali eles têm uma mandala com uma visualização muito bonita, muito clara, muito didática, então você vai conseguir identificar por qual casa astrológica vai estar passando o seu Plutão retrógrado, e então ele vai e volta em cima daquele assunto que você tem que resolver. O que a gente pode entender a partir de uma retrogradação? Bom, para os antigos, tem muita gente que acha que retrogradação é como se fosse uma peste que abatesse sobre a vida de alguém, sobre uma população. E existem perspectivas de autores mais antigos que falam de retrogradações e planetas retrógrados com uma cara um tanto sombria, um tanto kármica. Mas autores mais modernos, como Danny Rudyard e vários outros, discordam dessa perspectiva catastrófica. A gente acredita, eu me incluo junto nesse pacote de super autores, porque a gente concorda, que essa perspectiva da retrogradação, esse de retrogradar, para mim tem muito mais a ver, para nós, tem muito mais a ver com uma revisão, uma reelaboração, um repensar, um reavaliar, para que depois desse período de 5 meses, serão 5 meses de retrogradação de Plutão, a gente finalmente toque o barco para frente. Então é como se fosse uma segunda chance de você repensar sobre aqueles assuntos. Isso seria fácil se fosse com qualquer outro planeta, mas com Plutão tem um efeito muito interessante, porque ele está falando o seguinte: ele é um planeta de extrema inconsciência. É o planeta que a gente menos tem controle. Ele é tão inconsciente. E por que ele é tão inconsciente? Porque como ele é o planeta mais distante do sistema solar, ele fica muito distante do Sol, e o Sol é a consciência, então ele está na escuridão, ele está dentro de uma perspectiva de falta de consciência, de distância da consciência. Simbolicamente a gente pode entender dessa maneira. Então as ações de Plutão são ações incontroláveis, às vezes sombrias, porque estão nas nossas inconsciências, nos nossos porões, e portanto, porque está na inconsciência,
tem a ver, de novo, como Jung fala pra gente, com os nossos aspectos sombrios. Então tem a ver com manias, tem a ver com compulsões, tem a ver com obsessões, tem a ver com perversões, tem a ver com acessos de poder, tem a ver com sexualidade, tem a ver com riquezas, tem a ver com uma série de questões, mas em se tratando de perspectiva inconsciente, tem a ver com maneiras, com comportamentos incontroláveis, eles estão fora do nosso controle. Bom, de que maneira a gente pode entender isso em nível pessoal? Antes de mais nada, identifique onde vai estar Plutão retrógrado passando no seu mapa. Lembrando que Plutão é um planeta de morte, de renascimento, de regeneração, de transformação. Então ele passa com essas ações de morte, de renascimento, de regeneração sobre algumas dessas perspectivas que eu acabei de falar, sobre vícios, doenças, também passa sobre famílias, sobre trabalho, sobre dinheiro, ele vai passando e mudando e transformando e acionando questões sombrias aí sobre todas as temáticas que se possa imaginar. Mas o mais interessante para mim, como eu disse, é reavaliar e reconsiderar algumas questões. Portanto, vejamos, se a gente conseguir identificar isso dentro de uma perspectiva de relacionamentos amorosos, às vezes a gente imagina assim, aquele relacionamento terminou, mas vai que tem qualquer coisa, um não dito, coisas que ainda não foram esclarecidas, um sentimento que ainda não morreu. Quem sabe nesse período de reavaliação e de reconsideração de Plutão, o casal possa se encontrar novamente, possa conversar novamente e quem sabe, por conta dessa reavaliação, retomar. Vamos retomar? Vamos reconsiderar? Vamos nos dar uma segunda chance? Agora existe uma outra perspectiva que é o seguinte, de repente são casais que já estão com tudo muito certo, muito definido, o relacionamento acabou, de fato, as decisões sobre o término foram muito lúcidas, muito coerentes, né? muito certeiras sobre o fim daquele relacionamento. E aí quando você entra num processo de retrogradação, o que faz Plutão? Enterra de vez esses velhos amores. Então tem mortes, né, que são de fato bem-vindas na vida da gente, e a gente tem mais aqui agradecer a Plutão retrógrado, porque aí ele deixa lá no fundo de Hades e a gente não tem que se ver de novo com algumas coisas que a gente já está um tempão tentando se livrar delas, então a gente agradece. Como eu estava falando de compulsões, de obsessões e de vícios, esse é um período complicado porque, como eu disse, Plutão fica ali tentando a gente de maneira muito inconsciente e a gente perde o controle às vezes. Então, algumas cenas, algumas possibilidades, como por exemplo a figura está invadindo a geladeira de madrugada, né? De vez em quando a pessoa acorda de madrugada e está ela lá na porta da geladeira de novo, ou frente a uma garrafa de bebida, isso pode ser muito comum dentro desse período. Mas aí, ao invés da gente ficar recriminando e apontando e sabendo, a gente que estuda astrologia e psicologia profunda sabe que essa é uma perspectiva incontrolável, a gente não consegue, a gente é tomado por uma compulsão, tomado por uma obsessão, não consegue conter isso. Então, o mais interessante é conversar com a cena. Conversa com a cena, conversa com a geladeira, conversa com a garrafa. Há muito o que descobrir em cima dessas cenas, porque a partir desses diálogos, dessa cena, dessa atuação, dessa encenação que a gente vai descobrir tanta coisa sobre as nossas carências, sobre as nossas faltas, enfim, é pano para manga. E eu acredito muito especialmente que em períodos de Plutão retrógrado, esses sejam períodos riquíssimos para a gente entrar em processos psicoterapêuticos. Então, se você puder, agende a sua terapia, o seu processo terapêutico, porque aí tem muita coisa para a gente descobrir, escavar, trazer à tona e revelar. Aliás, a palavra revelação é uma palavra muito especial para esse período e é baseada nela que eu quero começar a falar agora sobre o cenário nacional, de que maneira esse cenário macroscópico atravessa o nosso microcosmo. Bom, Plutão entrou ontem em retrogradação junto com uma lua cheia em Escorpião, que é o seu signo, o signo que Plutão rege. Então ontem foi um dia muito impactante, mas é interessante recapitular o que aconteceu no último Plutão retrógrado. O Plutão retrógrado de 2020, no dia em que ele começou a sua retrogradação, o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo. Como Plutão, especialmente em Capricórnio, tem a ver com poder, com status quo, em alguma medida com política e economia, deu aquela chacoalhada no ano passado.
Esse ano não foi diferente, foi exatamente a data em que começou a CPI da Covid no Congresso Nacional. Então, esse é um evento que vai estar acontecendo sob o signo de um Plutão retrógrado. E aí vem Plutão retrógrado descobrindo, revelando, desmascarando, pesquisando, investigando, reconsiderando, trazendo à tona, porque Plutão traz à tona, revela. Então, o que a gente vai ver de cobras e lagartos e baratas e lagartixas e jacaré saindo debaixo desse bueiro, meus amigos, vai ser muita coisa. Eu tô muito curiosa para ir acompanhando o day after day disso tudo aí, um dia após o outro. Bom, ontem, durante o discurso de abertura da CPI, quem falou foi o relator senador Renan Calheiros. Enfim, esses caras são esses caras, não quero entrar na história desses caras, mas esse cara disse uma palavra que me tocou. Ele falou a palavra regeneração. Dentro de todo o seu discurso, uma eu pesquei, porque regeneração tem a ver com Plutão. E eu espero, assim, definitivamente por amor profundo a esse país, que isso sirva para alguma coisa e não termine em pizza, não é? Porque a gente está passando por um dos momentos mais terríveis da história do Brasil, né, com morte atrás de morte, economia completamente desestabilizada, né? Então que essa CPI da pandemia, ou CPI da Covid, realmente traga revelações, regenerações, transmutações e curas em todos os níveis para esse país, porque é o que nós mais precisamos. Vai ser pancadaria de todos os lados, muita política para todo lado, mas que alguém, que essas figuras que deveriam trabalhar pelo bem público, pelo bem maior, tenham alguma coisa nos seus corações e ajudem a contribuir para uma transformação de cenário nacional, que é isso que nós tanto precisamos. Bom, meus amigos, é engraçado, né? Porque as coisas acontecem em dias muito precisos. Ontem aconteceu uma outra cena que foi muito interessante. Foi o general Ramos, vazou um áudio do general Ramos dizendo que ele foi tomar vacina escondido. Gente, essas palavras pipocam do dicionário plutoniano em dias tão especiais. Escondido, ele foi tomar vacina escondido. Então tem muita coisa que não vai mais ficar escondida, que vai ser revelada nesse Plutão retrógrado. Imaginando o mapa do Brasil, a gente pode imaginar que essa retrogradação de 26 a 22 graus de Plutão vai estar incidindo sobre a casa 11 do Brasil. Casa 11 é a casa das massas, Plutão é o planeta das massas, do inconsciente coletivo, e existe a possibilidade, portanto, de, quem sabe, as massas virem à tona para reclamarem os seus direitos. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Nos textos e vídeos do ano passado, chamados Perspectivas para 2021, eu sugiro, imagino, por conta de toda a colocação celeste, né, de todo o posicionamento celeste, que essa CPI possa acarretar, possa culminar num impeachment. Por quê? Porque 30 anos atrás, 29 anos atrás, num ciclo saturnino, Saturno estava em Aquário, aconteceu a mesma coisa com o presidente Fernando Collor de Mello. Portanto, existe uma possibilidade por ciclo, né? A gente está falando de perspectivas por paralelos cíclicos, então existe essa possibilidade de novo, ainda mais empurrada por uma CPI. Mas voltando à Casa 11, populações, manifestações populares, vamos ver em que medida isso também pressiona transformações no Brasil, porque antes de mais nada vem a necessidade de distanciamento, de confinamento e das pessoas estarem seguras, sempre na medida do possível, né, resguardando a vida. A vida é mais importante que qualquer outra coisa. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco de cenário internacional. Eu já falei sobre isso, eu dei uma pitadinha na segunda-feira, deixo o vídeo para vocês do Céu da Semana sobre a perspectiva semanal, mas eu acredito, e gostaria de retomar esse tema hoje, que uma das minhas maiores preocupações é a questão da Índia. A Índia é um dos países mais populosos deste planeta. Nós temos o quê? 215, 220 milhões de pessoas, de brasileiros. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões e 60 e tantos habitantes. É muita gente. Quantos Brasis cabem dentro de uma Índia? E a Índia está vivendo agora um momento tenebroso, muito sofrido, de muita dor, né? Eles, incrivelmente, por medidas de contenção na primeira onda, eles conseguiram segurar
a onda naquele paizão daquele tamanho, mas agora a coisa está diferente, já está fora do controle, e fora do controle num país de 200 milhões de habitantes é uma coisa, fora do controle num país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas é outra coisa. E ainda tem um plus, a Índia é a maior produtora de vacinas e insumos médicos, enfim, de toda a área de saúde para o mundo, de produção e de distribuição para o mundo. Então, como é que fica não apenas a Índia, mas o restante do mundo dentro dessa perspectiva de um Plutão retrógrado, onde tudo vai ser avaliado, reconsiderado? As mortes na Índia, elas estão tão aceleradas, o número de contágio de mortes por dia está crescendo de uma maneira tão veloz, que a cena, e em psicologia junguiana a gente está o tempo todo falando de imagem, a cena que se vê da Índia, e eu sugeriria que vocês pesquisassem um pouco mais sobre isso, nos fala de um momento de um Plutão muito, muito latente, porque na Índia é muito comum a cremação dos corpos, por conta da tradição hindu. Só que já não é possível mais conter tamanha demanda, então há várias piras, há várias fogueiras pelas cidades, pelas ruas queimando corpos. Essa é uma imagem tenebrosa, onde é muito curioso imaginar que esse reino de Hades, esse reino dos mortos, vem à tona, vem para a superfície. Isso diz tanto sobre o momento atual. Eu realmente espero que essa situação da Índia tenha um olhar atento, muito cuidadoso, muito responsável e muito carinhoso dos outros países, como a Índia, inclusive porque se a coisa de fato ficar muito pior, ainda mais com esse Plutão retrógrado, isso vai reverberar nos 4 cantos do mundo. No texto de hoje, eu falei o seguinte, para a gente chegar ao nosso encerramento. A gente está com Plutão em Capricórnio. Plutão está em Capricórnio desde 2008, meus amigos. É uma longa jornada de transformação sobre os temas capricornianos, que tem a ver com política, com economia, com o status quo, com o poder, né? Tanto é que é da quadratura, mais ou menos ali entre Urano em Áries e Plutão em Capricórnio, que a gente tem a ascensão de perspectivas autoritárias e fascistas pelo mundo. Então existe uma tentação de poder ali, né, batendo ali nos porões, querendo atravessar o mundo, conquistar o mundo o tempo todo. Então a gente tem que ir entendendo, controlando, contendo essa história toda. E isso vai estar no meio de nós de novo. Tanto é que ontem, no primeiro dia da retomada de Plutão retrógrado, a gente teve uma investida na França, né, dos militares franceses, enviando uma carta ao governo francês dizendo, olha, é assim que o governo tem que agir. Aí o executivo entrou na situação e falou assim, isso não é da conta de vocês, militar que é militar, vocês que cuidem da segurança nacional, da soberania nacional, e os políticos que cuidem da política. Interessante isso ter acontecido na França, porque dentro dessa perspectiva de retrogradação existe a possibilidade de novas investidas autoritárias na França, no Brasil, na Turquia, em tantos lugares do mundo, mas como isso tudo atravessa as nossas vidas de várias maneiras, isso pode atravessar também as cidades, pode atravessar a casa, investidas autoritárias, obsessivas, perversas de um pai super autoritário, de um marido super autoritário. Então tem muitas coisas plutonianas aí que podem acontecer nos próximos dias. Enfim, retomando, que a gente tenha um olhar muito atento para isso tudo pelos próximos 5 meses. Amanhã a gente vai falando sobre outras perspectivas do céu da semana para os próximos dias. Muito obrigada pela companhia de vocês. Deixem seus comentários, vamos conversando. Na medida do possível eu vou respondendo. Se você acha que esse vídeo faz sentido na sua vida, você consegue ter um clique sobre o momento, entender, trazer sentido para o momento através dessas explicações, quem sabe a gente pode trazer um clique para a vida dos amigos da gente também. Então compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. Como eu disse, a gente se encontra amanhã. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.